Um grande bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Fatiello. Eu sou o Rafa Pereira. E depois de muito tempo, nós estamos juntos outra vez aqui com telinha dividida para falar sobre... Conta pra gente, Rafa. Os melhores e piores do ano. A gente sabe que esse é um dos momentos mais aguardados por você durante o ano todo aqui no canal. Só que convenhamos, né, Rafa? De melhores, esse ano tá bem feio, né? Na verdade, acho que seria melhor piores e piores do ano. Tem algumas exceções, mas elas estão ficando cada vez mais escassas. A gente sabe que a TV não tá aí num bom momento, mas tem algumas coisas que a gente consegue salvar e é sobre elas que a gente vai falar hoje. Claro, sobre as coisas ruins também, mas a gente tem que destacar aquilo que deu certo. É isso aí, então não sai daí que após a vinheta vamos dar os nossos tradicionais selos para as melhores e para as piores produções de 2024. E aí, vocês já estão com os seus selos preparados? Porque nós aqui já estamos a postos para dar os nossos selos para as melhores novelas e melhores programas, enfim, as coisas que se salvaram e principalmente as que não se salvaram, que são várias, não é mesmo, Rafa? Exatamente. Então, só para vocês se enturmarem de como vai funcionar o vídeo de hoje, a gente vai falar das ordens cronológicas das novelas, começando pela Rede Globo, por horário. Então, na faixa das 18 horas, que novelas a gente teve, vamos dar um selinho para cada. Depois, no horário das 19, 20 horas, e depois a gente vai pro SBT e pra Record. Começa aí, Rafa. Então bora lá dar os nossos selos. Para quem não se lembra, o selo hino só para aquelas produções 5 estrelas top das galáxias mesmo. O selo serve é para aquelas produções assim que cumpriram o seu papel apenas. Agora a gente já começa a escadinha da vulgaridade da Helena de Por Amor. A gente começa com o selo mico, que é aquelas produções ali que estão com um pezinho no flop. E agora o selo flop é flop mesmo, não tem salvação. A Globo, a Record, o SBT já pode jogar as fitas no lixo, já pode, não precisa nem voltar no projeto Fragmentos, o selo flop. Então vamos começar então no horário das 6 da Globo. Lá no comecinho do ano estava no ar Elas por Elas, esse remake que, convenhamos, ninguém pediu, mas a Globo decidiu fazer. O porquê a gente ainda não sabe, mas eu vou dar ali um selo de serve com um pé no mico. Por quê? Elas por Elas, na minha opinião, foi a novela das 7 no horário errado. Acredito que se Elas por Elas tivesse substituído Vai na Fé no horário das 7, ela daria certo. Porque era uma novela leve, era uma novela descontraída, tinha uma trama muito bem amarrada e ela tinha uma coisa que a maioria das novelas de 2024 não teve, que ela seguiu fielmente do começo ao fim a sua proposta, a sua história, não teve furo de roteiro, ela teve um fio condutor e seguiu por esse fim até o final. Elas por Elas, originalmente, ela era uma novela das 7, não sei quem teve a ideia de fazer esse remake no horário das 6. Então eu dou ali o meu selo serve, o pezinho no mico por conta da péssima audiência, mas Elas por Elas ganha aí o meu serve. Pegando o gancho do Pereira, eu também vou dar um serve pra Elas por Elas. Assim, teve aqueles pontos que ele já citou, que é uma novela, se você pega pra assistir sem saber que horário é exibida, você chuta ali que era pra ser exibida, que ela tava passando às 19 horas. Mas teve um ponto positivo que eu acho também, como ele já citou, é aquela novela que do começo ao fim seguiu a sua proposta. Independente da audiência tá ruim, independente de não ter emplacado, os autores ali, os envolvidos na trama, não fizeram grandes modificações em busca de audiência, eles seguiram com aquilo, quem quis acompanhar, acompanhou, quem não quis acompanhar, que foi a grande maioria, não acompanhou. Um ponto também que eu acho que pegou um pouquinho ali, pra mim, foi a escalação das protagonistas. Eu acho que a Globo tinha uma oportunidade ali de colocar algumas caras mais conhecidas do público, né? A gente teve a Isabel Teixeira, a gente teve a Débora Seco, mas na minha opinião, eu acho que assim, é um núcleo que tem muitos protagonistas, então acho que a maioria ali era uma carinha que o público não se identificava tanto, não conhecia tanto. Eu acho que a escalação de elenco, principalmente ali das 7 envolvidas, deveria ser um pouco melhor, mas bem trabalhada. Mas por esse motivo e pelos outros também que o Rafa Pereira já citou, eu vou dar o meu serve aí pra Elas por Elas. E logo ali no finzinho do primeiro trimestre do ano, Elas por Elas saiu de cena e deu lugar para No Rancho Fundo, a continuação de Mar do Sertão. Com outros personagens, pouquíssimos personagens de Mar do Sertão retornaram para No Rancho Fundo. E veio um novo elenco, uma nova história, mas
quase a mesma ambientação, quase não, a mesma ambientação, sertão, nordeste, uma caracterização bem duvidosa que não agradou muita gente, mas a novela em si, eu acho que pegando o gancho do que o Rafa estava falando, né, de ter caras conhecidas nos protagonistas, no Rancho Fundo ofereceu isso. Então tivemos ali como protagonista Andréa Beltrão, Alexandre Nero, Débora Bloch repetindo a sua vilã, José Loreto, enfim, teve um elenco muito bom. Eduardo Moscovis, que fazia um tempo já que estava um pouco sumido das novelas, retornou em No Rancho Fundo, num personagem ótimo também. E eu já dou o meu selo serve para No Rancho Fundo, porque ela cumpriu o papel, já chegou marcando 20 pontos no horário, que eram índices que Elas por Elas, eu acho que nunca chegou a haver, assim, no consolidado, mais de 20 pontos de audiência, e no Rancho Fundo já chegou agradando, já chegou chamando a atenção. E não dá nem pra dizer que ela pegou um respiro da audiência do Vale a Pena Ver de Novo, porque tava no ar ainda Paraíso Tropical flopando lindamente no Vale a Pena. Então, no Rancho Fundo já chegou botando banca e segurou a sua marimba do começo ao fim. Eu só não dou hino para No Rancho Fundo porque a história ela ficou meio maçante, meio cansativa da metade pro final da novela. Mas foi uma trama ali que segurou bem o horário, segurou bem o seu público e seguiu a sua proposta do começo ao fim. Com uma barriguinha saliente ali na reta final, da metade pro final, mas segurou bem. E você, Rafa? Se a gente tivesse alguma plaquinha entre hino e serve, tipo, ok, boa, arroz com feijão bem feito e tal, eu iria nessa plaquinha. Mas como só tem hino e serve, eu acho que é um pouco too much, assim, eu falar, é um hino e tal. Então eu vou dar o serve também. E eu tenho um certo preconceito com essas continuações, eu acho completamente desnecessárias. Mas eu acho que no Rancho Fundo ali trouxe alguns elementos de Mar do Sertão, mas a novela conseguiu ter a sua própria cara, ela não ficou muito pendurada em Mar do Sertão. Então ela tinha ali personagens, claro, toda a ambientação ali, várias coisas que a gente lembrava e remetia ao Mar do Sertão, mas eu acho que ela criou a sua própria identidade. Eu acho que o elenco também estava muito bem arrojado. A Andréa Beltrão, para mim, brilhou. Eu acho incrível ver ela em cena e ela se doou completamente ali. Inclusive ganhou o prêmio de Melhores do Ano, de Melhor Atriz de 2024, que eu achei super merecido. Teve também do Moscovis, Alexandre Nero, então eu acho que tudo estava muito casadinho ali dentro. Não é uma novela que eu acompanhei com afinco, assim, nossa, eu parava tudo que eu estava assistindo tudo que eu estava fazendo pra assistir, pra acompanhar, mas sempre que eu via, me agradava o que eu assistia. Então vai o meu serve aí também com um pezinho, nem um pezinho no hino, né? Mas um arrozinho com feijão muito bem feito. Exatamente. E agora, no último trimestre do ano, estamos sendo agraciados, na minha opinião, estamos sendo devidamente agraciados com uma trama leve, gostosa e super envolvente, que é Garota do Momento. Eu acho que é a novela de época que estava faltando no horário das 6. Eu acho que desde Além da Ilusão, que a gente não tinha uma trama de época gostosa, envolvente, principalmente ambientada nos deliciosos anos 50, ali o início da televisão no Brasil, todo aquele clima envolvente, aquela cenografia super colorida. E Garota do Momento trouxe uma sinopse atual, ambientada nos anos 50, e eu acho que a Alessandra Poggi tá fazendo isso super bem. E vamos e convenhamos, né? Duda Santos dando um nome como protagonista e falando mais um pouquinho sobre o elenco que o público se identifica. O elenco de Garota do Momento é supimpa, como diz o personagem do Eduardo Stablish, né? Temos aí Lília Cabral, Fábio Assunção, Carol Castro, que eu acho uma atriz assim que nos últimos anos só pegou papel que não cabia pra ela, sabe? Papel meio apagadinho, e ela é uma das melhores atrizes dessa geração que eu considero, e finalmente ela tá tendo destaque. E a gente não pode deixar de citar também a Maísa, que tá fazendo uma espécie de Olga de Chocolate com Pimenta, e na minha opinião tá se saindo super bem. A Alessandra Poggi, inclusive, né, marcando a entrada das grandes estrelas do SBT na Globo, né, em Além da Ilusão. Ela marcou a estreia da Larissa Manoela e agora tá marcando a estreia da Maísa. Então, particularmente, Garota do Momento, por enquanto, né, por esse início de novela, leva o meu selo hino. Pra mim também, faço as minhas palavras, é hino pra Garota do Momento. Inclusive, eu acho que é a melhor novela de 2024. Tudo bem que ela não acabou ainda, ela estreou nesse último trimestre, mas eu acho que é tudo muito redondinho, tudo muito bem feito, e sempre tem alguma coisa acontecendo. Até agora eu não me lembro de um capítulo de Garota do Momento em que não teve um momento marcante, sabe? Sempre tem alguma coisa acontecendo,
tem agilidade, é dinâmica, você fica com raiva de quem a ideia é você ter raiva, você torce para quem a ideia é você torcer. Então acho que é tudo muito bem definido e o elenco também tá ali se entregando completamente. A Maísa, eu tinha um certo receio dela como protagonista, assim, vilãzinha, que eu gosto muito da Maísa, mas eu tinha um pé atrás dela como atriz. E eu acho que ela tá mandando super bem, aquela garotinha mimadinha que você assiste pra pegar ranço e você pega ranço toda vez que aparece. Você torce pra ela se dar mal. A Lília Cabral também ali como a mentora de tudo, né? O centro das vilanias da novela. Se você para pra ver, vem da personagem da Lília Cabral. E eu acho também que ela tá incrível no personagem. Eu acho que tudo tá se casando. Então, até então, Garota do Momento pra mim é a novela do ano. Na verdade, o ano já tá acabando, né? Mas eu acho que a gente ficou tão carente de boas produções e chegou Garota do Momento com uma história simples, mas completamente envolvente. Então, pra mim, aí tem o selo hino. E a gente não pode deixar de citar também que ela está segurando bem a audiência do horário, principalmente nessa época de final de ano que tudo tende a cair. Tinha muita gente com receio disso e ela está segurando bem e ela já, em alguns dias, praticamente é a novela mais vista da grade da Globo. Então merece o hino por esse mérito também. Agora finalizamos o horário das 18 horas, vamos iniciar o horário das 19. 2024 começou e a gente tava no maior fuzuê. E um fuzuê assim completamente fuzuezônico, se é que existe essa palavra. Eu acho que a novela, ela começou ali quando veio as chamadas e tal. A gente até esperava algo legal, algo pra cima, colorido, divertido. Mas quando a novela começou, foi um banho de água fria ali em todo mundo. Eu acho que a história principal não colava, sabe, gente? A gente tem que ter uma identificação, principalmente no início da trama, pra gente ter um gás pra acompanhar. E aquela coisa de tesouro perdido, enterrado, não sei o quê. Eu acho que é uma coisa muito fora da nossa realidade. É uma coisa assim que você assiste, mas é muito lúdico, muito fantasioso. É algo que não consegue prender a nossa atenção. Então eu acho que esse foi um dos maiores problemas de Fuzuê. Ela já começou ali com uma história, com uma premissa que não gera identificação com o telespectador e daí pra frente foi só pra trás. Eu vou dar o meu selo mico, flop é o pior, mas eu vou dar o meu selo mico porque acho que tem algumas coisas que se salvam ali, principalmente que dizem em relação ali ao figurino dos protagonistas, dos personagens, as cenografias, ambientações, que era uma coisa assim, a ideia era ser uma coisa exagerada, uma coisa super até teatral nos cenários. Eu acho que isso ele conseguiu trazer, a novela conseguiu trazer pra gente, mas juntando a história, e eu acho que é muito estranho isso, porque tem atores ótimos, que quando tem personagens ruins, ou personagens fracos nas mãos, eles não conseguem fazer milagre. Tem vezes que o ator ele consegue se destacar ali, ele consegue dar a volta por cima, mas no caso de Fuzuê, pra mim isso não aconteceu. Pra mim todo mundo ali ficou caricato demais, ficou exagerado demais, passaram do ponto. Então pra mim Fuzuê já começa aí com selo mico. Faço minhas as palavras do Rafa e também dou o selo mico pra Fuzuê, porque realmente a novela até tinha uma premissa interessante que condizia com o horário das 7, mas eu acho que foi muito demais, entendeu? Foi um fuzuê além do que a gente esperava, né? A gente veio com uma novela equilibrada que foi Vai na Fé e entrou fuzuê e tudo muito espalhafatoso, muito tanto quanto exagerado. Tá que na reta final a novela até começou a ficar interessante. Mas, na minha opinião, não foi o interessante como, por exemplo, de Elas por Elas, que seguiu fiel do começo ao fim, entendeu? Foi interessante, assim, que se você não assistisse, não fazia falta, não teve grandes momentos. A novela, principalmente, não rendeu grandes momentos, entendeu? Uma cena ou outra ali que se salvava, um acidente ou outro ali que chamava atenção, mas não era capaz de prender para fazer a gente continuar a assistir a trama ali no sofá. Então, por isso que eu dou o meu selo hino pra Fuzuê. Hino não, né, mico? Meu Deus, vou falar de novo. É tanto fuzuê que eu acabei embaralhando aqui os selos, então não é hino, tá, gente? É um selo mico mesmo. Bom, agora a gente vai sair de um micaço e ir para um miquinho, assim, né? A gente vai falar de Família é Tudo. Gente, eu acho que as novelas, eu não sei quem da Globo criou essa ideia de que as novelas das 7, elas precisam ser bobas. Eu não sei quem pensou nisso. Até se a gente vê os últimos sucessos mesmo do horário, foram um bom sucesso e Vai na Fé, que deixaram um pouco disso de lado e trouxeram tramas mais sérias, né? Eu acho que a novela das 7, ela tem essa pegada mais leve, mais humor, mas ela precisa trazer uma seriedade que eu acho que as novelas das 7, os autores desse horário, não estão trazendo, estão esquecendo.
Então Fuzue foi assim, e com Família é Tudo eu também vejo a mesma coisa. É uma história ali bobinha, uma história fraquinha, é uma história que você não consegue se identificar. E o grande plot twist da novela foi algo completamente óbvio. Então, só fazendo um resuminho ali para quem não assistiu a novela entender, a Arlete Salles, ela interpretava gêmeas, né, duas personagens, e uma delas desapareceu. Ela estava num navio, teve uma tempestade e ela desapareceu. E assim, você pensa, nossa, um plot twist catatônico, qual que é? Nossa, gente, foi ela não ter morrido, foi ela retornar, sabe? Então acho que foi uma novela preguiçosa, que teve um enredo ali preguiçoso. Natália Dill, eu não gostei também, eu gosto bastante da Natália Dill, mas eu acho que em Família é Tudo, ela não estava bem. A gente teve também, nós fomos agraciados com Rafa Kalimann de vilã, sabe, gente? Então assim, é uma coisa que é uma novela que não prometeu nada e entregou o que prometeu, nada. Eu acho que teve um ponto positivo ali, que foi aquele triângulo amoroso envolvendo a Lolita, o nerdzinho que me falha a memória o nome dele, o personagem do Thiago Martins. Esse autor, né, o Daniel Ortiz, ele gosta de fazer esses triângulos amorosos em que só na última cena, se deixar, ele revela para o público qual foi a escolha ali da mocinha, para quem que ela vai, para quem que ela foi, com quem que ela fica. E é legal porque eu acho que nisso ele manda bem, que ele divide mesmo o público. Então eu acho que nisso o Daniel Ortiz ele manda bem, mas de resto eu acho assim que é tudo muito bobinho, foi uma novela cansativa, com plot twist pífio que todo mundo já imaginava que ia acontecer, e a escalação de elenco, principalmente da protagonista ali, da antagonista, não julgando a Rafa Kalimann, né, que ela estude, que ela se aprimore, se é isso que ela quer, mas eu acho que já pegar para uma atriz estreante e dar um personagem de vilã, uma coisa assim muito forte, eu acho que ela não soube carregar. Então por isso, pra mim, Família é Tudo vai ficar comigo. Eu destaco aqui já, na minha avaliação, o triângulo amoroso canino, não lembro bem, mas eles roubaram a atenção, inclusive em algumas enquetes aí pela bolha noveleira de melhor casal, assim, eles inclusive ganharam, né, não sei se o público levou a sério ou não, mas eles ganharam, porque realmente foi um dos casais do ano de 2024, o casalzinho de cachorro aí. Mas eu faço novamente as palavras do Rafa, as minhas palavras, e Família Tudo foi uma novela que, se pro Rafa ela entregou o que prometeu que foi nada, pra mim ela decepcionou, porque eu achava que, né, com esse elenco meio raso que a Globo tá colocando nas novelas, Arlete Salles no papel da protagonista, eu falei, nossa, finalmente vem aí, né, uma protagonista de peso, né, veterana, que o público vai se identificar e que vai dar o nome no personagem, ainda mais que uma das personagens, no caso a irmã que ficou viva, era a vilã. Eu pensei, nossa, a Arlete Salles de vilã vai dar um nome, e no fim ela não deu nome nenhum. Na verdade, não deram pra ela honrar um nome na dramaturgia que ela tem. Por isso, o meu selo Mico já vai para Família Tudo por causa disso, e também para outros fatores também, como a gente já citou, Rafa Kalimann, né, e sua eterna Electra. Tudo pra ela era, a Electra vai surtar, a Electra não sei o que, se a Electra descobrir que a gente tá junto, ela vai surtar. Enfim, uma vilã assim, bem caricata, mas um caricato péssimo mesmo. Falo que é decepcionante justamente por causa desse plot, e uma novela que se perdeu, entendeu? A gente assistia, parecia que a novela estava andando em círculos. Parecia não, a novela começou a andar em círculos ali da primeira metade até o final da novela, e acabou desinteressando o público que ela estava conquistando, né? A Família Tudo no início ela estava com uma audiência crescente, mas depois foi caindo aos poucos até chegar no completo desinteresse do público. Então, para mim, Família Tudo leva o selo de Mico. Bom, gente, aí agora, né, a gente passou por Fuzue, a gente passou por Família é Tudo. Meu Deus, será que Volta por Cima vai salvar o horário das 19? Não sei, porque eu vou confessar pra vocês, essa eu vou ficar devendo, sou a Glória Pires total aqui no Oscar. Não sou capaz de opinar, porque é uma trama que eu não estou acompanhando aí por diversos motivos, então ainda não tive tempo de parar pra ver Volta por Cima, pra saber se realmente o horário deu Volta por Cima ou se a Volta por Cima tá voltando pra baixo. Vou deixar que o Rafa Pereira aí avalie, então essa trama vai ficar sem plaquinha pra mim, não sou capaz de opinar. Valeu, Glória Pires. Bom, então vamos lá, então. Volta por Cima, por enquanto, essa volta ainda não veio. Ela tá numa linha reta, a linha reta do ônibus, porque, bem dizer, eu sempre gosto de frisar aqui no canal que Volta por Cima
é a tal novela do ônibus, que surgiu uma fanfic que a Globo ia fazer uma novela do ônibus, onde os personagens teriam tipo Maria Catraca, não sei o que lá, sabe, uns nomes bem fantasiosos remetendo ao transporte público do Brasil, e veio aí Volta por Cima e de fato a ambientação é de uma empresa de ônibus. Mas eu digo que essa volta não foi nem por cima e nem para baixo, porque a novela ela ainda não mostrou exatamente ao que veio, mas ela não mostrou que se você sentar no sofá para assistir um capítulo, você continua até o final. E é uma novela que prende pelas atuações. Não todas, né? Vale frisar que não todas, mas pelo menos dos protagonistas, né? O Fabrício Boliveira, Jéssica Ellen principalmente, vem aí dando nome, a Juliana Alves, que pra mim, depois da Grazi, ou no mesmo patamar da Grazi, Juliana Alves é uma das melhores atrizes que saiu do BBB e de fato se tornou uma atriz. Então assim, são cenas que te prendem, entendeu? A história até pode não te segurar para seguir a novela até o final, mas se você parar para assistir um capítulo, você assiste ele até o final e não se decepciona. O único porém é que eu acho os cenários de Volta por Cima tudo muito artificial, sabe? Isso meio que destoa um pouco da novela, tudo muito gritante. Mas Volta por Cima, por enquanto, tá seguindo a linha reta, não deu volta nenhuma, mas por enquanto, na minha opinião, leva o selo de serve. Bom, já falamos do horário das 6, falamos do horário das 7, então vamos para o horário nobre da Globo, que em 2024 de nobre não teve nada, absolutamente nada. Começamos o ano com um remake, mais um remake que ninguém pediu, mas a Globo e o Amaury Soares decidiram fazer, porque segundo eles, o público estava muito carente ainda de novela rural, de novela bucólica. Não foi suficiente Pantanal e Terra e Paixão, ele decidiu colocar na sequência ainda mais uma novela com essa pegada. E em vez de encomendar uma novela inédita para o Bruno Luperry, não, vai lá, pega mais um clássico do seu avô e trouxe de volta Renascer, que na minha opinião original já não é muita coisa. Eu considero Renascer a tentativa chata da Globo ter a sua Pantanal. E Renascer, o remake, para mim foi a mesma coisa, foi a tentativa fracassada da Globo tentar levar o horário nobre de volta para casa dos 30 pontos. A primeira fase, assim como a original, foi ok. Foi ok não, foi muito boa. Todo mundo ali na primeira fase deu o nome, inclusive Humberto Carrão e Duda Santos repetiram a química da Patrícia França e do Leonardo Vieira na Renascer original. Mas quando chegou para a segunda fase, tivemos aí um Marcos Palmeira novamente fazendo um Zé do Benedito Barbosa, dessa vez um Zé apático, sofrido, que sempre ficava de cara emburrada. Tivemos uma Mariana novamente insuportável. Enfim, Renascer, na minha opinião, foi um remake que ninguém pediu, foi uma novela que demorou uma eternidade para acabar e por isso eu vou dar um selo de mico com um pé no flop, porque, enfim, não quero nem falar, ainda bem que já acabou. Pois é, vamos lá, eu vou um pouquinho mais embaixo, o primeiro flop aqui pra mim vai pra Renascer, que assim, eu já tenho um certo preconceito com novela rural, né? E aí chegou Renascer, que pra mim eu não me conformo de ser a maior audiência da década de 90, eu não me conformo de Renascer carregar esse título com tantas obras aí que a gente teve incríveis naquela década. E veio Renascer, que foi mesmo uma tentativa da Globo de reproduzir o sucesso de Pantanal da Manchete. Aí tem isso também, gente. Veio Pantanal na Globo, veio Terra e Paixão, aí vem outra coisa rural, ficou muito maçante. Tudo que a Globo ficou mais de 10 anos sem produzir novela rural no horário nobre, botou tudo de uma vez pro telespectador. E a primeira fase foi, assim, uma verdadeira obra de arte para quem assistia, né? Porque, assim, a novela, a primeira fase exigia que as coisas acontecessem para mudar logo para a segunda. Então as atuações estavam muito boas, a direção estava muito bom, a fotografia da novela era muito agradável de ver, mas é aquilo, é uma coisa que em uma semana, 2 no máximo, você já cansa. Aí imagina você aguentar isso por, na minha cabeça, durou quase um carrossel da vida Renascer, que é uma trama que não acontecia. E sempre que você ligava a TV para assistir, parece que as coisas estavam rodando em círculo, parece que não tinha história. Eu fico pensando como que o autor senta para escrever uma novela, mesmo sendo um remake, cara, e ele escreve aquilo, uma coisa que é maçante pra quem vê. Eu não sei como que fica maçante pra ele escrever também. Então não foi uma novela ágil, não foi uma novela dinâmica, não foi uma novela que pegou
o público. Teve bons momentos ali, mas é algo até que o Silvio de Abreu disse em uma recente entrevista e eu concordo plenamente. As novelas de hoje, elas não têm história, elas têm cenas boas. Então, tem uma cena aqui que é legal, teve a outra cena ali que é legal, caraca, essa cena aqui é muito boa, mas quando você pega um todo, a história é fraca, a história não anda, a história não vai pra frente, e com o Renascer aconteceu muito isso. Eu acho que é uma das poucas novelas, assim, que realmente nada acontecia, gente, literalmente nada acontecia, e a audiência refletiu isso. Eu acho que o público em 2024 foi muito justo, assim, sabe, em questão de audiência. Quando uma trama tava boa, ela tinha ali, marcava números bons de audiência, talvez não excelentes, o que a Globo esperava, mas números mais altos. E quando a trama caía, puf, a audiência ia lá para baixo. Então acho que foi uma audiência justa e essa escadinha de cima para baixo que Renascer enfrentou, porque o comecinho ali era super promissor, mas eu já sabia, já esperava que depois ia ser um fracasso, um marasmo total, e as minhas suspeitas se confirmaram. Então para mim aí Renascer é flop. Bom, e se o Rafa deu flop pra Renascer, eu não sei o que selo que ele vai dar pra novela que a gente vai falar agora, e é a infelicidade que temos no ar às 9 da noite da Globo, que é Mania de Você. Veio com a grande promessa, né, do mesmo autor de Avenida Brasil e Todas as Flores, João Manuel Carneiro. Mas, cara, é aquela maldição, né? Se botar na chamada que é do mesmo autor de tal novela, a novela vai ser ruim, a novela vai fracassar. Aconteceu isso com A Regra do Jogo, aconteceu isso, se eu não me engano, com o Velho Chico, aconteceu isso com outras novelas e não teve erro. Mania de Você tá aí pra comprovar. É uma novela assim que, cara, não dá nem pra dizer que tá sendo escrita, tá sendo feita pelo João Manuel Carneiro. Que até as suas novelas ruins, como por exemplo A Regra do Jogo, tinha algo de interessante. E Mania de Você não tem absolutamente nada. Pelo contrário, tem tudo e mais um pouco de ruim. Parece que é uma novela que está sendo escrita, parece não, eu tenho quase certeza que é uma novela que está sendo escrita pelo ChatGPT. O João Manuel Carneiro já pegou, já largou os bets, já não sabe mais o que fazer, ele só coloca só o que aconteceu na última semana, Viola, aconteceu isso, o que eu devo fazer? Aí o ChatGPT responde o que ele achar melhor, o João Manuel Carneiro só replica isso em falas e entrega para a produção e para o elenco, porque é muita coisa absurda, gente, ainda mais agora, é cada plot horrível. A Viola pegou, perdeu tudo, sabe, tipo, uma recém-vencedora de um reality show, ganhou prêmio, ganhou troféu, ganhou dinheiro, saiu do restaurante com uma mão na frente, outra atrás, já começa o furo por aí, sabe, tipo, foi parar num abrigo, o abrigo lá das Chiquititas, com um bando de jovem e tudo mais, até os momentos bons que estavam sendo as cenas de Mavi, Mércia e Luma, nem isso tá tendo mais, sabe? Tipo, já ficou algo manjado, que parece que o João Manuel Carneiro só faz essas cenas só para ter recorte para as redes sociais. É o que o Silvio de Abreu falou, né? As novelas estão rendendo cenas boas, mas não estão rendendo histórias boas. E é isso que Mania de Você é uma novela para render recorte para as redes sociais, pro Reels, pro TikTok, para repercutir aí entre os jovens, todo mundo falar, ai meu Deus, o Chay Suede deu uma risada, nossa, isso foi improviso. Ai, a Adriana Esteves mencionou Amor de Mãe, nossa, isso com certeza foi improviso, sabe? Virou uma novela assim, mas quando você vai assistir um capítulo, não acontece absolutamente nada. E aquela coisa, né, o jogo vira o tempo todo, nada será como antes, enfim, várias e várias promessas de uma virada, de um momento bom, e na verdade o jogo virou e tá virando só para baixo. O João Manuel Carneiro, não só nesse capítulo, como em todos os capítulos, está fazendo o público de palhaço. Então assim, sinceramente eu acho que o selo flop para Mania de Você é até um elogio e até uma ofensa para as novelas que já ganharam esse selo de flop. Mas como a nossa escadinha não desce mais do que isso, vamos colocar ali o selo flop para Mania de Você. E você, Rafa? Então, eu não esperava que ia ser isso. Na verdade, eu achei que quando o Renascer acabasse, a Globo não ia conseguir produzir uma novela pior, e conseguiu já logo em seguida. Mas, gente, a novela que parte de uma premissa assim, a mulher compromissada pega um cara compromissado e o autor quer fazer a gente torcer pra esses dois. Não rola, só aí a gente já vê que é uma coisa que não vai dar certo, que não vai pra frente, que o público não vai se identificar e não vai torcer por esse casal.
E eu acho assim, que o próprio João Emanuel Carneiro já teve essa experiência. A novela, ela tem que ser muito bem definido quem é o mocinho, quem é o vilão, quem é o que tá ali pra você rir, porque daí a gente consegue criar um apreço, consegue criar uma simpatia e uma conexão com o personagem. Vamos pegar a Favorita, que partiu com essa premissa de que a gente não sabe quem era a mocinha, quem era a vilã. O público ali tava cansando disso, o João Emanuel Carneiro ele teve que antecipar essa revelação porque tava perdendo pontos pros mutantes da Record. E a partir do momento que ficou definido que Flora era a vilã, Donatella a mocinha, a coisa começou a andar pra frente. E eu acho que uma das piores coisas de Mania de Você, além da premissa da novela ser uma coisa que é impossível você torcer por um casal ali de traidores, né? A gente, meu Deus, aconteceu isso, aquilo, e o autor quer que a gente torça pra eles. É essa questão de você não saber quem que é mal, quem que é bom, e cada hora é uma coisa que o público precisa ter pra quem torcer, o público precisa ter quem odiar dentro de uma novela. Em Mania de Você não tá acontecendo isso. Por quê? Porque a gente não tá torcendo pra ninguém e tá odiando todo mundo. Então alguma coisa errada aí não tá certa. E foi aquilo que eu falei já anteriormente sobre outras novelas, como Fuzue, por exemplo. Quando a trama ela tá ruim e o ator muito bom tá dentro, mas ele não consegue achar um tom do personagem, ele acaba ficando ruim também, que nem a Mércia, personagem da Adriana Esteves. Pra mim, a Adriana não tá bem no papel. A Mariana Ximenes, então, gente, olha aí, surgiu com a premissa de ser uma super vilãzona. A gente já pensa ela, né, como foi a Clara, e depois ela interpretou também outra vilã, então a gente sabe que ela tem culhão aí pra sustentar uma personagem. E deram pra ela, sei lá, uma piriguete meio louca, uma mimada, uma perua, sabe? É uma coisa que não faz sentido, eu acho que até mancha o currículo da Mari Ximenes ter uma personagem assim dentro da sua carreira. Então assim, eu vou dar vou inventar um selo aqui, flopérrimo, flopíssimo, flop de você, sei lá, porque eu acho que só flop é pouco perto do que Mania de Você merece. Bom, então nós acabamos aí de falar sobre as novelas da Globo, então em resumo foi uma coisa pior que a outra, salvaram-se aí poucos títulos, poucas histórias, né, a gente só deu um hino, gente, meu Deus do céu, acho que foi o pior ano aqui de melhores e piores do ano de Rede Rafas. Mas agora a gente vai pro SBT. Gente, e do SBT, eu e Rafa Pereira, a gente também vai fazer o meme da Glória Pires, a gente não é capaz de opinar, por quê? Teve ali a infância de Romeu e Julieta, depois teve A Caverna Encantada, e é tudo mais do mesmo, novelinha infantil, historinha infantil, crianças bonitinhas e fofinhas, e agora a Caverna Encantada também tem a escola, tem a diretora malvada, enfim, a senhora Bravanel ali não sai disso, e a audiência, que antes trama infantil no SBT marcava 15, 12, chegou a marcar 17 pontos, agora com a Caverna Encantada não passa de 5, é difícil marcar ali 3, 4 pontos. Então tá mostrando, o público tá mostrando que isso não emplaca mais, que essas histórias não vão mais pra frente, mas eles continuam insistindo no erro. Coisa que a Record parou de fazer. Por quê? Da Record a gente vai falar agora sobre Força de Mulher, essa novela turca. A gente sabe que a Record também é maçante com as tramas bíblicas. É todo horário trama bíblica, é reprise de trama bíblica. Tem uma trama bíblica, você não sabe se é Jesus, se é Terra Prometida, se é os 10 Mandamentos, se é o Sonho da Lila, se é não sei quem, porque tudo é igual. Cenografia é igual, texto é igual, figurino é igual. Então assim, eles se aproveitam tudo. Aí veio Força de Mulher. Eu acho assim, do mesmo jeito que o SBT na década de 2000 se fez com as novelas mexicanas, a Record tá se fazendo e descobriu um caminho aí promissor com as tramas turcas. Força de Mulher chegou ali de uma maneira despretensiosa, até mesmo na audiência, e agora tá bombando, segundo lugar isolado, marca picos acima aí de 10 pontos, fecha médias de 8, 9 pontos, números que a Record não via já fazia um tempo. E o que eu acho que reflete isso, o porquê disso? É porque a história de Força de Mulher é uma história bem de novela. É a protagonista que perdeu o marido, aí ela tem que sustentar os 2 filhos, é batalhadora, aí tem a irmã que é vilã, que prejudica ela, que pisa no calo dela, e ela não é aquela protagonista que abaixa a cabeça, que é bobinha, que deixa os outros sambar na cara dela, não. Ela peita, ela vai pra cima, ela dá surra na vilã, então aquela mocinha que dá gosto de ver, e eu acho que o público se identificou com isso. Então é uma novela que vem crescendo na audiência desde a sua estreia, já chegou a marcar 4, 5 pontos, agora aí tá 8, 9, picos de 10, como eu já mencionei, e eu acho que a intenção da Record vai ser sim continuar com essas tramas, a não ser que a Cristiane Cardoso ali seja muito tapada e queira cortar aí esse progresso que a trama turca tá trazendo. E tramas turcas tem muitas histórias.
né? No Globoplay tem, elas estão bombando junto com as coreanas aí na internet. Eu acho que Força de Mulher é isso. Ela conquistou a galera por ser simples, por ser uma novela com cara de novela. Então assim, eu não vou dar um selo hino, né, porque eu acho que é um pouco demais, mas vou dar aí um serve e um parabéns até pra Record por ter mudado a sua grade, mudado a sua programação, vindo com uma trama turca, que é algo completamente diferente, e viu que tá dando certo. Eu também, eu vou dar um selo serve, não só pra Força de Mulher, como também, não, pra Record mentira, pra Record não vou dar selo nenhum, pra Record em si, mas pra Força de Mulher, por estar chamando a atenção do público, principalmente depois que acabou Renascer, começou a Mania de Você, o público que tava na Globo, né, saiu e não tava indo pra lugar nenhum, quem não tinha streaming, né, e foi pra Record e encontrou um bom produto, encontrou uma boa história, encontrou uma boa trama e tá seguindo fiel e a audiência continua crescente. E a novela não é ruim, é uma história boa, é uma trama boa e que quem assiste só taca elogios. E eu ia dar um selo de serve também pra Record, por ela meio que inovar, né? Trazer uma novela turca, uma coisa nova que ela trouxe, né? Trazer uma novela de outro país. Ela já trouxe tramas de outros países antigamente, mas uma novela turca, né? Ela nunca tinha feito. Então ela pegou, ela trouxe Força de Mulher, mas eu só não dou um parabéns, um selo serve pra Record, por causa que ela tá com uma grade bem preguiçosa, né? Enquanto a gente tem Força de Mulher, a gente tem, se eu não me engano, reprise de Gênesis, essa Reis, que nunca termina, tá aí há quase 3 anos no ar, e termina a temporada, fica no hiato sem exibição, aí volta, aí entra a reprise de novela bíblica, a Terra Prometida tá de tarde também, não sei se é Terra Prometida, os 10 Mandamentos, Apocalipse, nem sei mais qual é a trama bíblica que está sendo reprisada de tarde, então assim, é uma grade bem preguiçosa, e que só Força de Mulher se salva. É um refúgio bom, ao contrário do SBT, que não está oferecendo nada de bom para o público também, mas o público que não sabe o que procurar acaba caindo em Força de Mulher, acaba encontrando uma coisa boa, né? E eu acho que é isso que por isso que a Globo tá no pé que tá, entendeu? Porque ela não tem mais concorrência, não tem uma emissora que peita ela na qualidade, num produto bom, em novelas boas, em programas bons, entendeu? A concorrência tá tão desleixada quanto a Globo, e é por isso que a Globo tá do jeito que tá e não se mexe. Eu acho que seria um bom momento, por exemplo, pro SBT investir, por exemplo, numa trama adulta, né, para oferecer pro público, ou até reprisar uma novela da Manchete, sei lá, eu fazer alguma coisa para trazer o público adulto de volta e fazer a Globo também acordar, por causa que TV aberta é isso, né? Não pode ser um monopólio, mas também as concorrentes têm que se mexer, entendeu? Tem que aproveitar o bom momento, no caso, o mau momento da Toda Poderosa, entendeu? Mas nem SBT, nem Record, nem emissora nenhuma tá fazendo isso, e sabe Deus quando vão fazer e se vão fazer. Bom, agora fugindo um pouco das novelas, a gente vai falar de entretenimento. Afinal, a função da TV aberta, acima de tudo, é entreter. Então a gente separou aqui de um jeito diferente. Eu vou falar de produções ali que merece o selinho serve e o selinho hino. E o Rafa vai citar um também que ele gosta bastante, mas ele vai focar no flop e no mico. Bom, eu vou falar de 2 programas que surgiram na TV em 2024 e que eu acho que estão cumprindo o seu dever, estão entretendo a família brasileira, que eu acho que a TV hoje em dia ela tá carente disso. Os programas de auditório, por exemplo, é tudo muito engessado, é tudo muito igual, é apresentador ali apresentando uns quadros, aí apela pro sensacionalismo para querer comover o telespectador, ou faz uma piadinha sem graça. E eu acho que 2 programas ali fugiram disso e trouxeram de volta para a TV brasileira algo que fez muito sucesso nos anos 2000, que é os game shows. Eu acho que o povo brasileiro gosta de sentar para assistir um game show. E eu destaco em 2024 a volta do Show do Milhão com a Patrícia Bravanel ali, que inclusive durante vários domingos, durante a exibição do Show do Milhão, ela fica liderando na audiência, ultrapassa inclusive a Rede Globo, e é um programa de perguntas e respostas, algo simples, algo bobinho, mas que funciona, é aquilo, não mexer no arroz com feijão bem feito. É algo que o Silvio Santos trouxe para o Brasil ali no começo dos anos 2000. Em 2009 ele lançou uma nova versão, depois o Celso Portiolli apresentou e agora a Pátia Bravanel voltou com o Show do Milhão e está sendo um programa ali que está dando certo. Assim como o Acerte ou Caia da TV Record com Tom Cavalcante.
Também um game show de pergunta e resposta, tem ali a sua própria dinâmica, tem aquela coisa engraçada, né, que a gente vê os famosos caindo no buraco, tem uns que se desesperam, que são pegos de surpresa, que é um programa leve, é um programa que idoso assiste e entende, que criança assiste e entende, e todo mundo ali, a família, pode participar junto. Então, meus 2 destaques de 2024 para a área do entretenimento é o Show do Milhão e o Acerte ao Caio. Pois é, e pegando o gancho das coisas boas, eu cito aqui também na faixa de entretenimento o MasterChef da Band, principalmente o MasterChef Confeitaria, que foi uma novidade do MasterChef Brasil, né? O MasterChef, ele já tá fazendo 10 anos de programa, né? Esse ano foi exibido a 11ª temporada, e parece que se nos últimos anos antes da pandemia ele estava meio que saturando, depois da pandemia ele meio que ganhou uma sobrevida, né? Os personagens ficaram mais interessantes, os participantes do reality ficou mais interessante, e o programa de fato tá entretendo e tem o seu público extremamente fiel. Se na Band, né, a audiência não é, né, tão alarmante, um fenômeno, né, fica ali na casa dos 2, 3 pontos, mas na HBO, quando tá exibindo o MasterChef, ele não sai do top 1 na HBO, que hoje em dia é Max, né? Então lá no streaming ele não sai do top 1. E o MasterChef Confeitaria, que é a primeira vez que o MasterChef decide fazer uma temporada só de confeiteiros profissionais, também tá repetindo esse mesmo feito. Tá segurando o público que assiste pela TV aberta, tá segurando o público que comenta nas redes sociais e principalmente tá segurando o público que assiste pelo streaming da Max e também pelo YouTube. Os vídeos do MasterChef aí chegam aí a mais de a ultrapassar 1 milhão de visualizações. Então o MasterChef pode, para algumas pessoas, né, pode parecer um reality saturado e tudo mais, mas ainda tem o seu público extremamente fiel, é um reality extremamente interessante, ganhou uma sobrevida depois da pandemia, e esse novo formato, o MasterChef Confeitaria, também não lembra em nada o Bake Off, né, que é o reality de confeiteiros do SBT, né? Não lembra em nada o Bake Off, tem a sua própria identidade e também conseguiu entregar isso trabalhando com os participantes confeiteiros profissionais. Então o MasterChef aí, para mim particularmente, merece o selo de ouro, tanto amadores quanto o MasterChef Confeitaria, que está sendo aí uma das poucas opções de entretenimento na TV aberta. Boas opções, né? Em contrapartida, enquanto tivemos poucas, mas boas opções de entretenimento na TV aberta, o que não faltou foi coisa ruim em nossa TV aberta em 2024. Mas, para não ficar muito extenso o nosso Melhores e Piores de 2024, eu vou citar 2 opções aqui, 2 programas. O primeiro é o tão esperado, tão aguardado, tão alarmado Estrela da Casa, que cumpriu muito e não entregou nada, absolutamente nada. Pelo contrário, só entregou participantes ruins que cantavam mal e principalmente momentos de vergonha alheia. Tiraram a Katy Perry do conforto do seu quarto de hotel para ir lá naquele programa e presenciar aquela vergonha alheia que os participantes demonstraram para ela, gente. Então, assim, não tenho o que dizer, Estrela da Casa, a Globo não precisa renovar, não tem o que se salvar. Eu acho que a Globo estava até fazendo pix para as páginas de fofoca, o Google Gloss, Choquei e afins, para falarem desse programa, e nem assim caiu no gosto do público. E a última pá de cal na sepultura do Estrela da Casa foi aquela participação vergonhosa da Katy Perry. Não a participação vergonhosa dela, mas sim as atitudes vergonhosas dos participantes diante de uma estrela como Katy Perry. Então, assim, complicado, gente. Pegando o gancho da Katy Perry, que teve um momento que ela falou para os candidatos cantarem uma música dela e ninguém sabia, gente. É completamente assim, meu Deus do céu, né? Passassem pelo menos um briefing para eles. E eu acho que a Estrela da Casa, não me aguentei, vou ter que falar, a dinâmica é muito ruim, é um programa de música em que o que define ali quem sai e quem fica é a votação dos próprios participantes, e o líder da semana é prova de sorte, sabe? É uma coisa muito boba, é uma mistura de Big Brother com fama, e pra mim reality de música tem que ser voltado pra música, sabe? Tinha que ter algumas provas, testes, mas tudo voltado pro lado da música, que é isso que o povo gosta de ver. Então eles tacavam prova de sorte, votação, participantes nada carismáticos. Então acho assim que foi uma tentativa
que a gente sempre sabia que ia dar errado, né? Acho que o brasileiro, principalmente o telespectador, sabe, principalmente coisas advindas do Boninho, que agora deixou a Globo, tudo que ele colocava a mão, a maioria ultimamente não estava dando certo. Então agora o Rafa ele vai citar outro programa que também assim é muito ruim, mas eu tive que falar sobre Estrelas da Casa porque realmente foi péssimo. Pois é, e bora falar então de Tonessa, o tal humorístico da Regina Casé, nas noites de domingo, uma tentativa assim daquele mesmo formato que fez muito sucesso com Sai de Baixo, Toma Lá da Cá, as primeiras temporadas do Vai Que Cola, né? A Globo quis trazer de novo esse formato para as noites de domingo e veio com esse Tô Nessa. Mas quem tava nessa? Ninguém, absolutamente ninguém. A audiência foi um fracasso. Se você perguntar aí na rua, no calçadão, no centro da cidade, oi, você assistia Tô Nessa? Ninguém vai saber o que é, literalmente, assim, sabe? Então, assim, mais uma tentativa da Globo trazer algo de diferente, entre aspas, uma fórmula batida, mas com uma pegada diferente, que de diferente não tem nada, e acaba virando uma péssima opção de entretenimento, um péssimo conteúdo para se assistir antes de dormir. Então vai aí também, tanto pro Estrela da Casa quanto pro Tô Nessa, o grande, mega, hiper selo de flop. Bom, gente, esse foi os piores e piores do ano, ou melhor, melhores e piores do ano. E eu e Rafa Pereira, a gente quer saber, concorda, não concorda? Que selo, que plaquinha você dá para cada uma das produções que a gente falou no vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo, que eu e ele adora ficar lendo os comentários de vocês. Curta este vídeo, se ainda não fez isso, é muito simples, muito rápido, só sentar o dedo no likezinho aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com um amigo, periquito, papagaio, cachorro, inimigo, com quem você quiser. E não menos importante, se inscreva no Rede Rafa, seja muito bem-vindo a essa bolha noveleira e ative o sininho das notificações, hein? Pintou novidade no canal, você é avisado e vem conferir sobre o que se trata, não é isso, Rafa? É isso mesmo. Bom, o Rafa já deu o recado, então nos resta despedir. Mas antes de tudo, um feliz 2025, que 2025 seja um ano abençoado, um ano de muita paz, muita alegria e muito sucesso para todo mundo. Continue aqui com a gente no Rede Rafas, que tem muita coisa para rolar aqui no canal nesse novo ano que está começando. E nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau. Audio Jungle.